Olá, bem-vindos à segunda aula do componente matemática do nosso curso FIC de Biossegurança e Cidadania. Eu sou o professor Vladier Oliveira e nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre funções exponenciais. Inicialmente, iríamos entender a influência dos parâmetros a, b e c em funções do tipo f de x igual a vezes b elevado a x mais c. Mas por uma questão de tempo e de aplicabilidade no nosso curso, eu decidi excluir a análise do parâmetro C e a gente vai analisar somente os parâmetros A e B. Essa análise se faz importante, pois, ao entendermos as influências desses parâmetros, poderemos visualizar seu significado nos gráficos das funções exponenciais e, principalmente, julgar sobre quais desses parâmetros nós podemos ter influência numa situação real, como a que vivemos na pandemia do Covid-19. Então, a gente vai estar estudando funções exponenciais como esses dos exemplos aí. Estudando o parâmetro b, que é esse parâmetro que é a base da nossa potência aí do x, e estudando também o parâmetro a, que seria um número aí multiplicando essa potência. Vamos analisar algumas situações para entender como elas são representadas através de funções exponenciais, analisando em seguida seus gráficos. Retomando aquele exemplo do final da primeira aula, onde a gente tinha uma situação em que uma pessoa infectada por certa doença transmitia a doença para mais uma outra pessoa a cada dia, a gente chegou aí nesse resultado em que a cada dia o número de doentes dobrava e que a função que representa essa situação seria f de x igual a 2 elevado a x. Né? E o que aconteceria se, ao invés de transmitir para somente uma pessoa por dia, essa transmissão fosse para outra 2 pessoas a cada dia? Essa tabela aqui mostra essa situação para a gente nos 2 primeiros dias, que seria, inicialmente a gente teria uma pessoa infectada. No primeiro dia, essa pessoa transmitiria para mais 2, fazendo 3 pessoas infectadas. No segundo dia, essas 3 infectadas infectariam mais 6, fornecendo 9 pessoas infectadas. E aí a função que representa essa situação seria a função f de x igual a 3 elevado a x. Ou seja, nesse segundo caso, no segundo exemplo, o número de infectados triplicaria de um dia para o outro. Em cada um desses dois exemplos, as bases 2 e 3, que a gente está aqui chamando de parâmetro B, elas funcionariam como um fator de atualização, né, informando o que está acontecendo com os dados, qual é a proporção ali com que esses dados estão sendo atualizados de um dia para o outro. Né? Esse fator de atualização, então, é representado pelo parâmetro B, nós estamos representando pelo parâmetro B, e agora vamos ver como é que esse parâmetro, que esse valor do fator de atualização atua no gráfico das funções. O gráfico que a gente tem representado nessa imagem é o gráfico da função f de x igual a b elevado a x. Uma função exponencial onde inicialmente o valor de b, do nosso fator de atualização aí, está igual a 1. Então, essa função fica 1 elevado a x. Ora, inicialmente 1 elevado a x dá 1 para qualquer valor de x. Então, por isso que a nossa função está aqui, ó, essa reta constante, igual a 1. Tá? Vamos ver o que acontece quando a gente altera o valor do b, do nosso fator de atualização, e como isso influencia nosso gráfico. Eu vou colocar agora um b igual a 2. Quando a gente coloca o b igual a 2, nossa função exponencial já vira 2 elevado a x. E aí os valores dela, eu marquei alguns aqui, ó. Inicialmente, tinha uma pessoa infectada, no nosso exemplo. No final do primeiro dia já eram 2 pessoas. No final do segundo dia, 4 pessoas. E no final do terceiro dia, 8 pessoas. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que acontece quando a gente altera aqui os valores de b. Percebam, quando eu coloco b igual a 3, o nosso gráfico se acentuou, ele está subindo mais rápido. A gente percebe, por exemplo, pelo valor aí no terceiro dia, né? No caso do fator de atualização 3, no terceiro dia a gente já teria 27 pessoas infectadas.
E quando a gente aumenta esse valor, por exemplo, para 4, já são 64 pessoas infectadas no terceiro dia. E se eu botar, por exemplo, para 5, já virariam 125 pessoas infectadas no terceiro dia. Percebo que já está até aqui fora desse gráfico, dessa imagem, da escala que eu usei. Tá? Então, essa é uma característica então, do fator de atualização. Quanto maior o seu valor, essa curva da função exponencial ela tende a crescer mais rapidamente. Tá? Mas mesmo para valores menores, né, se eu observar ainda no exemplo aqui do fator de atualização igual a 2, a função exponencial tem uma característica muito peculiar, que é a seguinte: ela tem inicialmente um comportamento quase linear, né? A gente percebe aqui os valores crescem de uma maneira mais devagar, digamos assim, e de repente esses valores crescem. Né? Então, por isso a importância de que, quando se quer controlar a propagação de algum crescimento que siga um modelo exponencial, as medidas têm que ser tomadas muito rapidamente, porque a gente corre o risco de que esse crescimento fuja do controle muito rápido. Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, mesmo na função 2 elevado a x, quando eu olho para o sétimo dia, eu já não tenho mais o resultado dele aqui dentro da minha visualização. Então, quer dizer, já passou aqui de 80 infectados no sétimo dia. Quando no começo estava aumentando aqui, ó, aumentou 1, aumentou 2, aumentou 4. Né? Ela tem essa característica de repente, crescer muito rápido. E aí que mora o perigo. Vejamos agora um outro exemplo. Numa cultura de bactérias, inicialmente com 1000 bactérias, o número de bactérias dobra a cada hora. Observando a tabela, nos mostra x sendo o número de horas e f de x como o número de bactérias. Então, inicialmente, nós teríamos 1000 bactérias. No final da primeira hora, essas 1000 bactérias dobram, viram 2000. No final da segunda hora, já teríamos 4000 bactérias. No final da terceira hora, 8000 bactérias. Esse crescimento bacteriano dentro dessa cultura pode ser representado pela função exponencial f de x igual a 1000 vezes 2 elevado a x, onde esse 1000 representa o nosso parâmetro A. Tá? Esse parâmetro A ele está representado nesse exemplo como uma quantidade inicial. Então, ele nos fala sobre com que valor a gente começou a situação ali, começou o crescimento exponencial. Vamos dar uma olhadinha agora como esse parâmetro A afeta o gráfico da função exponencial. Nesse gráfico, a gente vê representado o gráfico da função f de x igual a a elevado a 2x. Inicialmente, o valor de a está igual a zero. Então, a gente tem 0 vezes 2 elevado a x, dá zero para qualquer valor. Por isso, esse gráfico está constante aqui, igual a zero. Vamos ver o que acontece quando a gente altera o valor do a. Se eu colocar, por exemplo, a igual a 500, a gente vai ter nossa função 500 vezes 2 elevado a x, está aqui o comportamento dela, a função exponencial, onde inicialmente a gente tinha 500 bactérias. A partir da primeira hora, a gente já passa a ter 1000 bactérias. A partir da segunda hora, 2000 bactérias. Tá? Comportamento esperado. E aí, se a gente altera o valor de A, que lembre-se que o parâmetro A era a quantidade inicial. Se eu alterar o valor da quantidade inicial de bactérias para 1000, inicialmente eu vou ter 1000, ao final da primeira hora eu vou ter 2000, ao final da segunda hora 4000 bactérias. Perceba que eu posso alterar o valor de A, por exemplo, aqui está 1500, né? Esse valor do parâmetro A, da quantidade inicial, ele tem uma influência no gráfico. Ele vai fazer, sim, com que esse gráfico acabe subindo mais, né, tendo valores maiores, mas ele não sobe de uma maneira mais rápida. O que eu quero dizer? Independente do valor do parâmetro A, independente da nossa quantidade inicial,
de uma hora para outra, essa quantidade sempre está dobrando. Ou seja, o valor do parâmetro A ele não muda a característica da nossa função, certo? Independente do valor do parâmetro a nossa atualização está sempre, nesse caso, aqui sendo 2, então está sempre dobrando. Ou seja, o valor da quantidade inicial do parâmetro A ele vai ter uma influência no resultado final, que é importante. Mas ele não vai ter uma influência no comportamento da função. Sabendo que os parâmetros A e B afetam de maneira diferente a função exponencial, sendo o parâmetro B responsável pelo comportamento da função no passar do tempo e o parâmetro A relacionado à quantidade inicial que vai refletir na quantidade final que a função poderá atingir, vamos tentar entender como relacionar esses dois parâmetros à situação do Covid-19. Desde o início das primeiras notícias da pandemia, a gente tem familiaridade aqui com esse gráfico, que mostra que a gente não quer que aconteça essa primeira situação aqui, ó, onde a gente tem muitos infectados de uma só vez procurando serviços de saúde que não vão dar conta deles. A gente quer que esses doentes eles procurem o serviço de saúde de uma maneira mais diluída, mais devagar, para que o sistema de saúde tenha capacidade de atender a todos. Então, basicamente, a gente quer achatar essa curva. Achatar a curva em parâmetros de função exponencial significa que a gente quer que os valores de A e B, ou seja, a nossa quantidade inicial e o nosso fator de atualização, eles diminuam, eles tenham um crescimento menor. Tá? Então, o que isso significa para a gente? Quando eu digo que eu quero que o fator A diminua, eu estou dizendo que eu quero diminuir o número inicial de casos. Como é que os governos acharam uma alternativa para fazer isso? Basicamente, foram barreiras, né? Controles de fronteira. Alguns países tiveram mais êxito nisso, outros não. Então, países que fizeram controle, por exemplo, dos aeroportos, das rodovias ou das vias, né, fluviais, para controlar quem estava entrando, se estava com algum sintoma. Quem fez isso primeiro diminuiu o número de casos iniciais. Consequentemente, o número final de doenças também é menor. Né? Outra ação seria tentar diminuir o parâmetro B. O parâmetro B é um fator de atualização, que aqui eu vou chamar de taxa de infecção. Então, como é que a gente faz para tentar diminuir a taxa de infecção do Covid-19? Algumas coisas que estão sendo feitas. Primeiro, isolamento social. Se eu tenho contato com menos pessoas, provavelmente a minha chance de infectar ou ser infectado será menor. Tá? Outro ponto, proteção individual. Né? Se a gente usa máscaras, se o caixa do supermercado está com uma placa lá de acrílico, né, protegendo ele, todo tipo de proteção individual também vai diminuir a taxa de infecção. Ou ainda, por exemplo, a higiene. Lavar mais as mãos, utilizar o álcool em gel, são fatores que diminuem a nossa taxa de infecção, fazendo com que a gente consiga achatar a curva. Ou seja, diminuir esses parâmetros vão fazer com que a função exponencial ela cresça, só que ela cresça de uma maneira mais lenta. Ok? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Né? Espero ter esclarecido um pouquinho para vocês qual é a relação da função exponencial, do crescimento exponencial, com a propagação de vírus, crescimento de bactérias e mais especificamente aí, com o caso da pandemia do Covid-19. Para as próximas aulas, a gente vai estudar uma aula sobre porcentagem e 2 aulas sobre estatística, né, que é para a gente também conseguir interpretar melhor os dados que nos são apresentados, não só nessa situação de pandemia, mas situações diversas aí da nossa vida. Então, agradeço a atenção, deixo vocês agora com o nosso conteúdo extra e com a atividade relacionada à segunda aula e até a próxima.